eu sou da turma 101. Eu estou fazendo um grupo com o Matheus Hoffman. A gente vai apresentar nosso trabalho de sociologia agora, que é sobre o movimento negro. Foi um movimento que se iniciou mais ou menos na década de 50, começou até mais força, que visava reconquistar os direitos dos negros que haviam sido perdidos após décadas de escravidão e também tirar a imagem marginalizada que foi se criando com o decorrer dos anos. Por mais que os negros haviam saído da escravidão, eles ainda eram marginalizados por serem uma classe baixa na sociedade. Existiam dois principais ativistas na década de 60, que são Malcolm X e Martin Luther King. Martin Luther King vai ser o nosso pensador durante o trabalho, e agora o Matheus vai explicar, vai falar um pouquinho sobre esses dois pensadores. Meu nome é Matheus Hoffman e eu vou falar sobre duas pessoas bem importantes para o movimento negro. O primeiro foi o ex-pastor Martin Luther King, nascido em 1929 em Atlanta. Era um ativista político estadunidense conhecido por liderar o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos de 1955 até o ano de seu assassinato em 1968. King era conhecido por defender os direitos dos negros através da não-violência e da desobediência civil, se inspirando em suas crenças cristãs e no ativismo não-violento de Mahatma Gandhi. Uma coisa importante realizada por King foi o boicote nos autocarros de Montgomery. Foi um boicote político e social realizado entre 1955 e 1956 na cidade de Montgomery, Alabama, com o objetivo de se opor à política de segregação racial vigente no transporte público da cidade. Ele também se juntou à marcha sobre Washington por trabalho e liberdade, onde ele fez seu famoso discurso I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho. King também ganhou um Nobel da Paz. A outra pessoa que eu vou falar é Malcolm X. Nascido em Omaha, Nebraska, em 1925, foi um dos defensores do nacionalismo negro nos Estados Unidos. Fundou a Organização para a Unidade Afro-Americana de Inspiração Separatista. Com apenas 6 anos, teve seu pai, Earl, violentamente assassinado após um brutal espancamento. Louise Little, a mãe de Malcolm, aos 34 anos, assumiu o sustento dos seus 8 filhos. Mais tarde, devido à falta de dinheiro... Eu queria fazer uma citação especial em relação a Morgan Freeman, que acho que a maioria das pessoas conhecem. Ele é um ator muito famoso, uma carreira muito bem sucedida. Numa das entrevistas que o Morgan Freeman fez, perguntaram para ele sobre o que ele achava do dia da consciência negra, até porque Morgan Freeman é negro. E ele falou a seguinte frase: o dia que as pessoas pararem de se preocupar com o dia da consciência negra, amarela ou branca e começarem a se preocupar com o dia da consciência humana, o racismo acaba. Eu vejo essa frase possuindo muito da ideologia que King direcionava a comunidade dele, assim sendo uma das ideologias que eu acredito, que é justamente o fato de existir esses grandes movimentos que falam sobre racismo e combatem eles. Realmente podem servir para diminuir o racismo, mas também podem ter um efeito contrário, exaltar as diferenças que a gente tem. Falando um pouco das nossas opiniões, eu queria citar alguns pontos legais que eu vi que esse movimento negro trouxe para a nossa atual sociedade, que é principalmente a disseminação desse pensamento de igualdade, independente da cor da pele, que se espalhou não só por meios políticos e sociais, espalhou para a cultura pop. Então, hoje em dia você tem músicas que criticam esse tipo de preconceito, não só músicas como animações que conseguem trabalhar de forma muito inteligente essa igualdade que as pessoas querem. Eu vou citar 2 nomes de rappers que falam sobre isso e também são versados nos meios, que é Emicida, é um rapper famoso, e também o Criolo, que eu acho que as pessoas vão reconhecer porque a gente teve que ouvir uma música do Criolo durante uma atividade no ano passado, 12 de 5, acho que era o nome da música, muito bom inclusive. Ambos os rappers, eles utilizam das músicas deles para discutir algumas
partes da sociedade que eles desgostam. Agora voltando às animações, existe uma animação japonesa que é One Piece. É uma animação muito boa, é grande, eu já vou avisando, mas ela é dividida em arcos. Num desses arcos, eles trabalham muito a questão dos tritões, que é uma representação dos negros no anime. São os tritões, os homens peixes que eles chamam. E eles se encontram numa situação exatamente igual aos dos negros. Eles são vistos como seres inferiores, mesmo sendo superiores aos humanos em certos pontos. Também são escravizados, maltratados. Então é muito legal ver isso sendo trabalhado não só nos meios sociais de protestos e coisas do tipo, mas também na cultura pop. Por último, eu queria citar alguma parte ruim que eu vi mais recentemente, que repercutiu ano passado, que foi durante o Black Lives Matter. Foi um evento, né? Foi a criação de um movimento negro nos Estados Unidos devido à morte de um cidadão negro. Em relação ao Black Lives Matter, que foi um movimento que se iniciou após a morte desse cidadão, que inicialmente parecia só um protesto sobre injustiças e como a polícia estava abusando do poder deles e que aquilo poderia ter sido um ato de racismo e ódio, mas mais tarde veio se tornar vandalismo, com protestos agressivos, na qual acabavam quebrando, destruindo propriedades não públicas, privadas, de pessoas inocentes que não tinham nada a ver com o assunto, por simplesmente acharem que isso era justiça, uma retaliação sobre que os negros estavam passando. Eu vejo isso como algo errado de se fazer, até porque isso acaba deteriorando a imagem das pessoas que realmente sofrem com isso. Eu penso que é importante você ter seus critérios, mas é importante você saber medir eles. Então, radicalizar certas coisas, eu acho que acaba estragando elas. Por Um lado exemplo, positivo do movimento negro são todas as causas que eles lutam a favor, como mais direitos e possibilidades principalmente pelo respeito. Um lado que pode ser considerado por alguns negativo é que muitos ainda vivem situações precárias e não tão boas quanto deveriam. Um jeito de solucionar esse problema é dando mais visibilidade a essa causa para que as pessoas se solidarizassem mais. Então, basicamente, esse é o nosso trabalho sobre consciência negra e obrigado por assistir.